Bom dia. Opa! Sou alto aí? Muito bem. As perguntas que ficaram aqui. Renata e Luísa, aonde? Onde conversar sobre isso? Onde tratar sobre isso? Onde receber orientação sobre isso? Nós reconhecemos que a nossa comunidade, aqui nessa igreja, aqui não pode faltar isso que Renata e Luísa estão buscando, querem encontrar. E por causa disso, estamos começando agora, para durar durante todo o mês, uma série de encontros voltados ao tema de escravidão digital. Nós teremos mensagens aqui aos domingos. Além disso, todos os nossos devocionais, de segunda a sexta, a começar de amanhã, todos os nossos devocionais tratarão deste tema, a começar por um estudo, versículo a versículo, da carta aos Gálatas, que tem muito a falar sobre isso que nós acabamos de assistir aqui. E também nós teremos na semana de 11 a 15 de agosto, sem ser esta semana a outra, nós teremos a nossa escola bíblica intensiva, o Crescer Intensivo, todas as noites aqui na Ibaviva, com o tema escravidão digital. Nós vamos aprofundar aquilo que no púlpito está sendo apresentado de maneira mais compacta. Então, atenção, você, ao final de agosto, não poderá ter a dúvida que a Renata e a Luísa apresentaram aqui. Onde encontrar? Aproveite esse conteúdo junto com o que você vai ouvir. Deixe Deus falar e despertar seu coração para oração, para disposição para fazer os ajustes necessários na sua vida e um profundo desejo de apoiar, de ajudar, de ser um instrumento de Deus para trabalhar nessa área. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque o teu projeto ao longo de todos os tempos, que é um projeto de liberdade, ele se cumpre mais uma vez. E aqui estamos nós, livres, para prestarmos culto, para fazermos uma festa para o Senhor. Muito obrigado por isso. Mas, Pai, nós sabemos, nós reconhecemos que estamos no meio de uma arena, lidando com muitas feras, com muitos adversários, que querem nos escravizar. Por isso, estamos começando esse tempo e querendo dar espaço ao Senhor para falar profundamente a cada um. Pais, filhos, irmãos, famílias, indivíduos que estão aqui. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, que sejamos tocados e haja uma metanoia, uma transformação de entendimento, disposição para apoiar, para atuar, para sermos instrumentos teus, para promover a libertação que o Senhor quer que aconteça. Entregamos tudo isso a Ti em nome de Jesus. Amém. O livro principal que nós vamos usar ao longo dessa nossa jornada no mês é a Carta aos Gálatas. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas eu quero começar lendo com vocês Gálatas 5:1. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? Leia o que está aqui e comece a se familiarizar com esse texto. E, atenção, decore, memorize Gálatas 5:1. Esse é o nosso primeiro desafio. Vamos lá? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Vamos começar abrindo as janelas, olhando para fora,
O que está acontecendo ao nosso redor, no nosso tempo, nesse tempo atual? Em primeiro lugar, algo que chama muita atenção. Os indicadores de sofrimento no mundo têm aumentado expressivamente nos últimos 15 anos. Especialmente sofrimento psíquico, sofrimento mental. Eu poderia estar aqui apresentando muitos e muitos resultados que mostram isso, mas eu pensei dois. Aqui no Brasil, tem um indicador importante que é o número de atendimentos no SUS na faixa etária de 15 a 19 anos e que foram associados, esses atendimentos, a transtornos de ansiedade. Note, em 2014, 11 anos atrás, eram 1.300. No ano passado, esse número alcançou 34 mil. 3.500% de aumento em transtornos de ansiedade em jovens. Se formos para um outro tipo de sofrimento, depressão, temos um indicador também alarmante. Em 2013, na faixa de 18 a 21 anos, esse número era 4% dos atendimentos associados à depressão. Em 2019, esse número chegou a 12%, cresceu 150% em 6 anos. Não há números recentes, eu não encontrei números mais recentes, mas os especialistas dizem que, com certeza, essa taxa de depressão já bateu em 20%. É claro que está acontecendo alguma coisa. É evidente que tem algo operando na mente, na vida, na psique dos jovens. Mas atenção, se olharmos os indicadores da população como um todo, igualmente nós temos números preocupantes que mostram que algo está acontecendo com o sofrimento psíquico, com o sofrimento mental. De onde vem isso? Se nós observarmos esse período 2010, 2012, que é o período desses indicadores para cá, é o período em que aconteceu no mundo uma enorme transformação a partir da proliferação e da intensificação do uso das plataformas sociais. A primeira plataforma social de largo alcance, Facebook, essa plataforma foi fundada em 2004. Mas, logo depois, ela começou a se robustecer, começou a ganhar muito dinheiro e diversas outras plataformas entraram no jogo. Instagram, o Twitter, o X, o YouTube, o Discord, até o próprio WhatsApp, enfim, nós poderíamos ficar falando aqui de inúmeras e inúmeras plataformas que justamente nessa janela proliferaram, fazendo com que hoje, no Brasil, o tempo médio de uso de plataformas sociais, atenção, estou falando de tempo médio, é de 3h30 a cada dia. Se formos para a geração Z, se formos para a geração dos jovens, esse número chega a 5, 6, até 7 horas por dia. Um dado muito interessante e muito inquietante foi publicado recentemente. Aproximadamente 1/3 das pessoas no Brasil que têm entre 18 e 31 anos, atenção, declararam que adiaram a sua graduação porque gastaram o dinheiro com bets, com plataformas de apostas. Preferiram apostar nesse mundo digital a entrar ou a prosseguir num curso de graduação. Isso está acontecendo aos nossos olhos e por isso é tão importante. Esse elefante está passando ao nosso redor que nós não podemos desconsiderar. Temos que pensar conjuntamente, temos que estudar, temos que ensinar, temos que suportarmos uns aos outros nisso.
Antes de prosseguir, eu quero fazer uma observação extremamente importante. Quando nós estamos falando aqui de redes sociais, de plataformas sociais, de internet, atenção, nós estamos falando da tecnologia, e a tecnologia que viabiliza tudo isso, como toda tecnologia humana, tem os dois lados, luminosos e sombrios. A internet, as redes sociais, têm um lado luminoso. Você concorda? Você já deve ter se beneficiado disso, e no seu dia a dia isso faz muita diferença. Mas o que estamos falando aqui é que tem também, como toda tecnologia, um lado sombrio, e esse lado sombrio tem se manifestado cada vez mais, provocando vícios, compulsões, adicções, escravidão. Esse, então, vai ser o nosso foco a partir daqui. Vamos ver esse lado do que aconteceu no mundo, nas redes sociais, trazendo esse aspecto sombrio. E eu convido você, primeiramente, a enxergar o seguinte: todo tipo de escravidão é fruto de um sistema. Ao longo da história humana, sempre houve sistemas de escravidão. No Egito, na Grécia, em Roma, no Brasil, e sistemas de escravidão. O sistema opera com 3 elementos: o escravizador, o escravizado e os instrumentos de escravização. O que eu quero convidar você agora, a nós olharmos o seguinte: vamos olhar o escravizador e o escravizado. Não vamos jogar muita atenção e terceirizar responsabilidades para os instrumentos. A tecnologia é um instrumento. Eu me considero gratificado, louvo a Deus, porque eu estou há 40 anos trabalhando num segmento, num setor, que inicialmente, como engenheiro de telecomunicações, acompanhando a explosão das comunicações e o nascimento da internet. Muito curioso ter acompanhado isso. E, nos últimos 15 anos, eu passei a trabalhar com o mundo de inteligência analítica, o mundo dos algoritmos. E o que nós assistimos hoje é justamente a convergência desses mundos, criando uma série de aspectos luminosos, mas trazendo essa escravidão digital. E eu sei, como quem conhece os bastidores de tudo, que tecnologia não é o problema. Não vamos terceirizar nossa responsabilidade. O problema está nos escravizadores e nos escravizados. Vamos olhar um pouco isso? Inicialmente, olhando os escravizadores e os escravizados do mundo digital. E depois, vamos para a Bíblia olhar esses 2 elementos apresentados, narrados em alguns livros das Escrituras. Em primeiro lugar, vamos conversar sobre os escravizadores digitais. Aqui nós teríamos muito a conversar. Eu convido você para estar conosco na Escola Bíblica no dia 11, porque nós vamos falar muito mais sobre isso. Mas algumas pinceladas aqui. O melhor livro que eu encontrei até agora sobre o tema chama-se A Máquina do Caos. É um livro muito interessante porque um jornalista investigativo chamado Max Fischer, ele gastou milhares de horas nos últimos anos entrevistando pessoas das Big Techs, pessoas desse mundo digital, nos diversos níveis, diretoria, desenvolvedores, funcionários diversos, e teve acesso a muitos relatórios que vazaram da Meta, a dona do Facebook e do Instagram, do Google, dona do YouTube, e de outras plataformas. Então, ele reuniu essas informações e construiu uma narrativa extremamente chocante. Porque mostra que há uma mentalidade por detrás das plataformas
que aponta numa direção muito clara. Sabe, um resumo do resumo dessa mentalidade? Essa mentalidade começa na década de 50, na década de 60, quando no pós-guerra, os gênios da época se reuniram no Vale do Silício, na Califórnia. Vale do Silício é dessa época. E a proposta deles, olha, a mentalidade deles pode ser resumida nessa frase: a tecnologia vai viabilizar almas mais felizes e mais livres. Olha que curioso, repare nisso. Almas mais felizes e mais o quê? Curioso, né? E ali, desde os anos 50, 60, com essa mentalidade, eles foram desenvolvendo e criando uma série de tecnologias, até que nós assistimos justamente os herdeiros desse DNA, nos anos 2000, transformando tudo aquilo nessas redes sociais. E se você ouvir, ler as primeiras declarações, por exemplo, do Mark Zuckerberg, o dono da Meta, o dono do Facebook, você vai ver que lá no início, aliás, até hoje, ele falava e continua falando: não, o nosso objetivo é contribuir para que a humanidade seja mais livre, mais realizada, mais feliz. É para isso que nós existimos. Ok. A ideologia está clara. Mas na prática, o que aconteceu? Quando essas plataformas foram se desenvolvendo, foram ganhando cada vez mais dinheiro, elas foram conhecendo o poder dos algoritmos. Algoritmos são fórmulas estatísticas que fazem previsão sobre o que você gosta, o que você quer comprar, o que prende a sua atenção, com quem você vai ter mais afinidade para se relacionar. Quando eles descobriram o poder dos algoritmos e eles começaram a ver o dinheiro entrando, eles chegaram à conclusão: nós temos o poder, olha atenção, o poder de gerar mais cliques, mais atenção, mais engajamento, e isso significa mais lucro, mais dinheiro. Pronto. Agora, isso se transformou numa máquina. Prestem atenção, essa é a primeira grande palavra que eu quero que você carregue hoje. Máquina. Isso se tornou algo que ganhou vida própria. E atenção, se essa máquina para ganhar dinheiro vai produzir mais ódio, ok. Se essa máquina para ganhar mais dinheiro vai produzir mais hostilidade, mais exclusão, mais rivalidade, mais inveja, mais luxúria, mais doenças mentais, ok, vai bem. Por quê? Porque a máquina descobre como produzir mais dinheiro através da relevância do engajamento. É interessante que no livro A Máquina do Caos, o Max Fischer cita, tirado do relatório do Facebook de 2018, a seguinte frase: nossos algoritmos exploram a atração do cérebro humano pela discórdia. Captou? A atração do cérebro humano pela discórdia está lá, está em nós. Os nossos algoritmos exploram isto. O ponto aqui é intencional. Chegou um determinado momento dessa história em que eles sabiam e eles sabem que tipo de máquina estava sendo criada. E vamos que vamos. E aqui, para terminar essa panorâmica dos escravizadores, fica a questão: imaginem essa máquina com as novas versões que não param de sair de inteligência artificial. Onde vai dar isso? Assunto para o Crescer Intensivo, dia 11.
vamos tratar disso. Compareça. Agora, vale a pena nós termos também uma panorâmica no escravizado. Porque, meus queridos, para nós respondermos a pergunta, como que essas máquinas têm tanto poder? Nós temos que olhar os escravizados. E quando nós vamos para um olhar sobre os escravizados, algumas constatações, também de forma bem panorâmica aqui. Primeira, quero trazer aqui o depoimento do Sean Parker. Esse cara, ele foi o fundador do Napster. Quem aqui sabe o que é Napster? Ou foi o Napster? Atenção! Só? Vocês estão com vergonha. Não é possível. Vocês estão com vergonha. Isso denuncia a idade, sabem, né? O Napster é o bisavô do Spotify, né? Música no streaming. Pois bem, o Sean Parker, ele foi o fundador e depois ele se tornou o primeiro CEO, o primeiro presidente da Facebook. Sabe de onde que ele veio? Lá do Vale do Silício, trabalhando como hacker. Hacker é aquela pessoa, aquele profissional que se especializa em descobrir como detectar vulnerabilidades em sistemas e entrar em sistemas de pagamento, sistemas de informação, sistemas diversos das empresas ou das pessoas com algum propósito de se beneficiar sendo um sequestrador na prática. Pois bem, Sean Parker, ele afirmou o seguinte: o raciocínio que usamos para construir os aplicativos das redes sociais era só um: como consumir o máximo possível do seu tempo e da sua atenção. Para tanto, de vez em quando, precisamos provocar em você um pico de dopamina quando alguém curte ou comenta sua foto, ou postagem, ou o que for. E isso o leva a contribuir com mais conteúdo, que vai render mais curtidas e mais comentários. Descobrimos que existe o ciclo da retroalimentação de validação social. Atenção para essa frase. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu ia bolar, porque está explorando um ponto vulnerável na psicologia do ser humano. Explorar um ponto vulnerável na psicologia do ser humano. O ponto está lá, a brecha está lá, a vulnerabilidade está aqui. Descobrir isso e explorar isso, hackear, é a minha mentalidade, diz ele, era a minha mentalidade. E, queridas e queridos, não é preciso uma observação muito profunda para ver que na prática é isso. Nós temos uma fábrica desse neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Você pensa que quando você fica excitado com um like, um comentário, uma notícia que chega, você pensa que aquilo ali é puramente emocional? Está enganado, é químico, é bioquímico. Tem neurotransmissores que são estimulados e funcionam para gerar aquilo. Agora veja que negócio bom da conta, só. Olha só, eu conto com isso que está nos corpos de cada pessoa, basta eu ativar isso. E a dopamina funciona de que maneira? Num primeiro momento, basta um nível de dopamina e você gosta, mas você quer mais. Aí você quer repetir aquilo, recebe mais dopamina, e você quer mais, recebe mais dopamina, e daí a pouco você está um adicto de dopamina, ligado, conectado com aquilo que provocou a dopamina em você. Entendeu? Essa escravização, ela é apresentada num livro que eu recomendo você que leia, um livro muito importante para os nossos tempos, sobre o qual nós vamos falar também bastante no Crescer Intensivo. A Geração Ansiosa, é um livro importantíssimo. Jonathan Haidt escreveu esse livro para chamar a atenção para o fato de que a geração Z, quem tem entre 15 e 28 anos, é a primeira geração que entrou na puberdade
com esse mundo digital plenamente desenvolvido e com recursos avançadíssimos. E sabe o que aconteceu com isso? O cérebro humano, ele se desenvolve em estágios. E a parte conhecida como córtex pré-frontal, essa parte da frente, é a última a se desenvolver. E ela justamente é a parte responsável pelo controle das emoções, pelo controle dos impulsos, por pensar mais sistemicamente, por não ser levado por impulsos. Sabe quando que o córtex pré-frontal se consolida? Quando você faz uns 24, 25 anos. Imagine o adolescente com 13, 14, 15, 16, 17, o seu córtex pré-frontal ainda está longe de amadurecer, entrou nesse mundo digital com esses recursos avançadíssimos, os pais, alguns nas melhores intenções, colocando os filhos dentro de casa, dentro do quarto, ali ele está seguro. Veja que ledo engano. O mundo virtual ao que o filho tem acesso, nesse momento do desenvolvimento cerebral, é um convite cheio para quê? Para surgir o que ele chama de geração ansiosa, que é uma geração, atenção, cujo cérebro, atenção, cérebro, estamos falando de hardware, o cérebro está se configurando, já exposto a esse mundo virtual e a tudo de tóxico e negativo que ele pode trazer. Tem uma autora chamada Anna Lembke que escreveu o seguinte: o smartphone é a agulha hipodérmica da modernidade, fornecendo dopamina digital 24 horas por dia para a geração conectada. Dopamina digital, 24 horas por dia para a geração conectada. Queridas e queridos, completando esse panorama dos escravizadores digitais e do escravizado digital. Esse mundo que atua sabendo o que quer. E o que ele quer? Ele quer reduzir o controle da pessoa sobre a sua própria mente. Esse mundo está estruturado para agir em nós através de uma máquina. E essa máquina, sobretudo quando age na geração Z em diante, produz efeitos, pode produzir efeitos que podem ser irreversíveis. Bem, agora, tudo bem? Está vivo? Sobreviveu até aqui? Agora vamos lá, estamos aqui para estudar a Bíblia. Então vem a pergunta, a Bíblia tem o que dizer sobre isso? A Bíblia tem o que ensinar para nós batalharmos esses bons combates? E a resposta, não tenha dúvida, é sim, sim. Voltemos às Escrituras, nós vamos encontrar sim, essa problemática ali presente. É claro que com roupagens diferentes, mas os sistemas escravizadores e os escravizados estavam lá. Nós vamos escolher para tratar aqui, nessa série, durante esse mês, o principal livro vai ser a Carta aos Gálatas. Por quê? Porque é uma carta escrita justamente para tratar desse contexto. Gálatas, uma carta escrita por Paulo por volta do ano 55, dirigida a várias cidades de uma região, Galácia, que fica lá no centro da Turquia atual. Paulo tinha fundado várias igrejas nas suas viagens missionárias ali. E Paulo tinha uma alegria profunda quando ele presenciava como os gálatas mudaram. Gálatas pagãos, gálatas adoradores, especialmente da deusa Cibele, gálatas judeus legalistas, acreditando que é pela lei que você agradava a Deus. Aqueles gálatas foram expostos ao Evangelho,
Cristo crucificado e ressuscitado foi exibido diante deles. E o Espírito Santo de Deus atuou, moveu-se ali e tantos se converteram. E as igrejas foram pipocando nas diversas cidades. E Paulo diz, como eu admirava o fruto do Espírito. Era fácil ver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Glória a Deus pelo que está acontecendo ali. Mas, no tempo recente, Paulo soube que a história mudou. Eles estavam andando para trás. O fruto do Espírito estava sumindo. E estavam aparecendo as obras da carne. E Paulo diz, na abertura da carta, capítulo 1, versículo 6, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Pois bem, Paulo não ficou parado. Ele viu isso. Debaixo da iluminação do Espírito de Deus, ele pôs-se a escrever essa carta. E nessa carta, Paulo, primeiramente, ele denuncia os escravizadores. Isso está acontecendo porque falsos mestres, pessoas estão se infiltrando no meio de vocês para acabar com a liberdade que vocês têm em Cristo e submeter vocês a uma escravidão, fazendo vocês acreditarem que Cristo não é suficiente. É Cristo mais circuncisão, é Cristo mais lei, é Cristo mais obras, fazendo vocês acreditarem nisso. Paulo diz que essas pessoas atuam da seguinte maneira, Gálatas 1, 6 a 7. Há alguns que estão perturbando vocês, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Muito interessante esse verbo perturbar. Sabe por quê? No grego, perturbar é tirar a paz da mente, criar instabilidade, tirar você do foco, perturbar. Esses escravizadores estão perturbando vocês. Além disso, eles atuam, Gálatas 3:1, como verdadeiros feiticeiros. Preste atenção, que palavra forte que Paulo usa. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Se você for ao grego, você vai ver que não é exagero da tradução. A palavra é isso, é essa mesma. É a palavra para se referir aos encantamentos, às feitiçarias, às mágicas, que eram muito usadas na época por diversas pessoas que queriam tomar controle, que queriam ter uma audiência, que queriam ter poder sobre a vida de outros. Para isso elas recorriam a feitiços, a encantamentos. E Paulo diz, vocês estão enfeitiçados. Quem os enfeitiçou? Além disso, Paulo fala que os escravizadores, eles se mostram tão zelosos em relação a vocês, mas não confiem. A intenção não é boa. Eles não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Você pensa que isso é coisa de hoje? Influencer disputa pela sua atenção, disputa para que você faça parte de uma tribo A, de uma tribo B. Você pensa que isso é de hoje? Está lá. Aqueles falsos mestres estavam muito irritados porque viam que aquela igreja não abria mão do evangelho pregado por Paulo. E que Paulo era o cara. Eles não aceitavam isso. O que eles fizeram então? Eles usaram desses ensinos falsos para criarem a sua própria tribo, para que vocês se interessem por eles. Atenção, perturbar, enfeitiçar, criar tribos. Você vê alguma semelhança com os dias de hoje e com as plataformas sociais e com os escravizadores digitais? Vê? Vê?
não é mera coincidência. Mas Paulo permite que vejamos ali, nos Gálatas, um outro aspecto: os escravizados. Paulo mostra que aqueles escravizadores estão tendo tanto sucesso. Por quê? Porque os Gálatas, eles mesmos, estão mostrando interesse, dando espaço para os escravizadores. Como? Paulo diz, e nós estamos usando aqui essa figura para representar que, na visão bíblica, o ser humano é um só em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. E as 3 estão interligadas. Então, Paulo fala sobre o que acontece com o corpo, sobre o que acontece com o comportamento dos Gálatas. O que eles estão fazendo? Vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros. Tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Vocês estão tendo comportamento de cachorros. É cachorro que atua aí. Animais selvagens, mordendo e devorando uns aos outros. Paulo usa até uma ironia: cuidado, hein? Vocês podem acabar destruindo-se mutuamente. Terrível, hein? Esse é o comportamento dos Gálatas. Mas Paulo, ao longo da carta, ele vai mostrando que ele sabia muito bem que aquele comportamento não era puramente um comportamento exterior. No mundo interior, os Gálatas estavam admitindo, atenção, brechas. Brechas. Eles estavam dando brechas. Por isso, os escravizadores estavam conseguindo tanto sucesso em excitar o ódio, a rivalidade, a disputa entre eles. Essas brechas dos Gálatas, Paulo coloca de uma maneira espetacular nos versículos 19 e 20 do capítulo 5. O famoso obras da carne, conhece, né? As obras da carne são conhecidas, são evidentes e são inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Eu selecionei algumas obras da carne que tem tudo a ver com ficar mordendo e devorando uns aos outros. Mas Paulo está dizendo, isso está em vocês. Atenção, isso não foi criado pelos falsos mestres. Vocês têm algo chamado carne dentro de vocês. E não tenham dúvida, carne procura o quê? Disputa. Carne procura o quê? Colocar-se no centro. Carne procura o quê? Aplausos. Carne procura o quê? Excluir o outro. A carne de vocês toma conta da alma de vocês. Mas parou aqui? Não. Paulo sabe que tem um outro nível, no nível do espírito. Ali, no centro do ser, Paulo sabia que todo ser humano, você e eu, carregamos fomes e sedes profundas. Fome e sede de aceitação, pertencimento, propósito, justificação, eternidade. Todas essas são fomes do Espírito. E sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão tentando satisfazer a fome do Espírito com os recursos humanos, com os recursos, com as algemas do sistema escravizador. Vocês estão querendo que a lei justifique vocês. Olhem só. Isso significa que vocês se separaram de Cristo, vocês caíram da graça de Deus. Corpo, alma e espírito. Agora, se nós olharmos, tem um companheiro de Paulo nas Escrituras, Tiago. Se nós olharmos a carta a Tiago, e nós vamos usar também bastante carta a Tiago, se Deus quiser, na nossa escola bíblica, você vai encontrar em Tiago narrando algo muito parecido. A carta de Tiago foi escrita depois da carta aos Gálatas, pelo apóstolo Tiago, sabendo que os judeus que foram dispersos, que se espalharam por causa da perseguição, eles estavam vivendo num clima de grande hostilidade. Tiago diz no capítulo 4, versículo 2, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Vocês matam, vivem a lutar e a fazer guerras. Lembram de Gálatas 5?
Vocês estão mordendo e devorando uns aos outros? Assim como Paulo, Tiago reconhece que isso vem da alma. Isso acontece porque vocês têm, no seu mundo interior, inveja amargurada e ambição egoísta. Inveja, amargura, egoísmo, egocentrismo. E Tiago também reconhece que isso vem, sabe de quê? Do nível espiritual. Tiago 1,14. Vocês estão se orgulhando das suas arrogantes pretensões. Orgulho no espírito. Percebe? Paulo, Tiago, nos mostrando, para concluir, que os escravizados da época, os escravizados de hoje, que nós podemos ser, somos assim, porque tem em nós, no nosso mundo interior, aquilo que Tiago chama de uma sabedoria, que é a sabedoria de baixo. O que é a sabedoria de baixo? É aquilo que procura nos levar para baixo, para o mundo puramente terreno, para o que é mesquinho, para o que é impuro, para o que é egoísta, para o que exclui o outro. Essa sabedoria de baixo, Paulo diz que ela é terrena, é não espiritual e é até diabólica. E, portanto, eu gosto muito da seguinte figura. Tiago está sugerindo que tem uma lei atuando em nós. É como se fosse a gravidade. Onde tem gravidade, os corpos vão para baixo, não é? No nosso mundo interior tem uma lei da gravidade, querendo nos forçar a viver no nível terreno, animal e diabólico. Diante de tudo isso, o que podemos, sinteticamente, falar para Renata e para Luísa, à luz de tudo isso que foi colocado? Eu espero que você tenha percebido que hoje nós estamos tratando da problemática e que isso não desanime você. Eu não sei se você está vindo aqui pela primeira vez, ou você, mas é assim? Termina assim? Que tragédia! Espero que você tenha visto que é uma tragédia mesmo. Que coisa horrorosa! Que bicho de 20 cabeças! Porque essa é a problemática. Se você chegou até aqui e com a conclusão, miseráveis pessoas que somos nós, quem nos livrará do corpo desta morte? Saiba que esse é um excelente ponto para você prosseguir. O Espírito de Deus quer nos conduzir a isso. É isso. O escravizador só tem no seu alcance porque tem o escravizado. E a máquina da escravização é tão poderosa por conta das nossas brechas. Eu penso que é isso que a gente pode começar a falar para essas mães que estão aqui. Luísa, Renata, considerem que seus filhos estão debaixo de uma lei da gravidade. Victor e Isabela estão debaixo de uma lei da gravidade. Essa lei da gravidade está fazendo uso de vulnerabilidades, de brechas que eles têm no corpo, alma e espírito. E isso os atinge tanto, Renata e Luísa, porque eles estão expostos a uma máquina sofisticadíssima, riquíssima, e atenção, e que não vai parar de criar recursos cada vez mais poderosos para ganhar o Victor, a Isabela, a Renata, a Luísa e todos nós. Diante de tudo isso, além desse reconhecimento, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu quero deixar uma mensagem aqui. Eu não posso terminar sem dizer para você que esse não é o último capítulo. Essa não é a final da história. Louvado seja Deus. Compareça nos nossos próximos encontros e entenda melhor como que o Evangelho, que era aquilo que Paulo apresentou como a solucionática para os Gálatas, é também a solução para nós nesse mundo digital. Atenção, nada do que enfrentamos ao lidarmos com as máquinas do mundo digital ficou de fora do efeito da cruz de Cristo. Nada
do que enfrentamos ou viermos a enfrentar, como os efeitos da máquina digital, estão de fora da cruz de Cristo. Preste atenção, eu vou ler aqui para terminar. A cruz de Cristo dá-nos acesso a uma nova lei, substituindo a lei da gravidade. A cruz de Cristo tem o tratamento para todas as nossas brechas. A cruz de Cristo cria e mantém um caminho para experimentarmos a verdadeira liberdade. Entendendo o Evangelho e apropriando-nos da obra completa do Cristo, crucificado, ressuscitado e que subiu aos céus, poderemos responder na prática ao desafio que está diante de nós nesse mundo digital. Desafio de Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçamos firmes e não nos submetamos a jugo de escravidão, nem digital. Amém? Eu quero orar com você e vou dizer o seguinte. Eu escrevi uma oração, como costumo fazer no final de cada momento como esse. Eu quero orar isso com você e dizer o seguinte: se você quiser fazer essa oração na sua casa, na sua devocional, na sua vida, e eu recomendo que faça, atenção, amanhã essa oração estará disponível onde? Onde? Nas redes sociais, glória a Deus. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Então você pode amanhã entrar no Instagram da Ibaviva e pode orar como está lá e levar isso para a sua vida devocional por alguns dias. Vamos então orar? Senhor, como eu te agradeço, porque o Senhor escolheu este tempo e este lugar para eu viver e servir como teu colaborador na disseminação do teu reino. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos avanços tecnológicos, pelos dons e talentos que o Senhor concedeu aos seres humanos para criarem recursos tão poderosos que podem trazer tantos benefícios à humanidade. Mas, Pai, eu reconheço que nós, seres humanos, somos mestres em produzir aspectos sombrios naquilo que criamos. Eu reconheço que a escravidão digital é um desses aspectos. Confesso, Senhor, que carrego em mim brechas que podem ser tão facilmente exploradas pelas máquinas digitais, construídas para alimentar o ódio, a exclusão, a ganância, a luxúria e tantas outras obras da carne. Reconheço que uma lei da gravidade atua em mim, na minha família, no mundo ao meu redor, buscando nos fazer escravos do mundo digital para nutrir nossa ambição egoísta, inveja e amargura. Mas, Senhor, eu sei que estou falando com o Deus da liberdade. Sei também que foi para a liberdade que teu Filho nos libertou. Portanto, reconheço que dependo completamente de Ti para permanecer no caminho da liberdade. E eu peço, ó Pai, que o Senhor me dê percepção e discernimento para reconhecer as armadilhas do mundo digital, renunciando a tudo o que for necessário para afastar-me desta escravidão. Dá-me também, Pai, pela Tua graça, coragem e força para escolher permanecer firme na liberdade em Cristo, acolhendo tudo o que contribuir para que esta liberdade seja transformada em amor e serviço ao próximo. Somente para a Tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.